nosso estudo bíblico. O Nani já vai dar aí também acesso à turma do YouTube. Vamos orar, agradecendo a Deus por podermos estar aqui essa noite. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor preparou esse momento para estarmos aqui. Te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, por tudo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala com cada um de nós essa noite através da Tua palavra, através desse estudo, e que o Espírito Santo possa revelar a vontade do Pai sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê o entendimento do alto, Pai. Nós lemos a palavra, diz as Escrituras que a palavra em si mata, e nós queremos o poder do Teu Espírito Santo para trazer vida nas palavras do Senhor essa noite. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, os que estão em casa também, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Quem tiver com a revista, a lição é a 11. Eu fiz uma atrapalhada semana passada, dei a 12, e hoje a gente retorna para 11, tá? E nós vamos falar de animar uns aos outros. Texto-chave, o versículo-chave está em Hebreus, capítulo de número 3, versículo 13. A Aninha vai colocar para nós, por favor. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que a gente vai estudar hoje? Sobre essa questão de animarmos uns aos outros. Agora, que tipo de ânimo, né? E aí que a gente vai entender então melhor que nós não devemos animar como um bobo da corte, mas trazer ânimo no sentido de encorajamento às pessoas a andarem com Deus, tá? Então, a gente vai saber entender que exortar não é brigar, pedir a Deus discernimento para exortar alguém e tomar os passos adequados para o exercício da exortação. Então, quando a gente fala ânimo ou exortação, o contexto é o mesmo. E a gente vai entender então como que eu devo exortar, como que eu devo animar, como eu devo corrigir as pessoas que congregam com a gente aqui, tá? A gente confunde exortação como algo muito duro, muito rígido às vezes. E quando Deus fala a respeito disso, da exortação ou de animar, não é na questão dura, é na questão que a gente vai ver aqui a partir da nossa introdução. Então, o termo exortação do grego, que é parakaleo, dá a ideia de chamar, invocar e suplicar. Então, olha como que a gente é equivocado às vezes nas palavras, né? Que exortar na nossa mente, pelo menos na minha, era corrigir com rigidez, com força, com autoridade, ou de maneira ríspida. E no original não tem nada a ver com isso. No original da palavra exortação na Bíblia é chamar, invocar e suplicar. Deu para entender a diferença? Chamar no sentido do quê? Né? Chamar muitas vezes a pessoa à realidade. Falar, olha, você está andando por esse caminho, você vai se esborrachar. Chamar, a questão da atenção. Muitas vezes é invocar e até mesmo suplicar. Irmão, cuidado com isso, porque o final pode ser morte. Tem um texto que eu gosto muito que diz que há caminhos que para o homem que parece que são caminhos de vida, mas que no final, ao cabo, são caminhos que levam à morte. Um deles está em Provérbios capítulo de número 6, que fala da mulher adúltera. Parece tudo lindo e maravilhoso, só que no final é um laço de morte para aquele que cai, tanto para a mulher quanto para o homem. Então há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Exortar no sentido de chamar, invocar, suplicar e falar, filho, cuidado com esse caminho, que ele pode te levar à morte e à destruição, tá bom? Essa palavra também pode ser traduzida por admoestar, confortar
ou exortar. Seu uso está ligado à motivação para agir. Em 2 Timóteo 4,5, Paulo exorta Timóteo a fazer o trabalho de evangelista. Vamos lá ver? 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 5, por favor. A Ana Júlia vai colocar para nós, e aí vai ficando mais fácil de nós acompanharmos. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está fazendo aqui com relação a Timóteo? Ele está exortando. E a gente percebe que a linguagem que ele usa não é uma linguagem dura, não é uma linguagem severa. Ele está dizendo: Timóteo, seja sóbrio, ou seja, mantenha a sobriedade da sua mente. Ele aconselha: suporta as aflições. Ele exorta dizendo: olha, suporta as aflições, porque elas virão. Depois ele diz: faz o trabalho de um evangelista. Ele está trazendo uma exortação no sentido de um conselho, chamando a atenção: Timóteo, fique atento a isso. Seja sóbrio, faz o trabalho de um evangelista, suporta as aflições, e ele fala: cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é uma exortação que Paulo está usando com Timóteo. E a gente percebe que ele está chamando a atenção de Timóteo, para que Timóteo, como pastor, possa fazer e tomar as decisões certas como um jovem pastor, tá bom? Então é isso que ele diz aqui. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, por possuir um coração bondoso e uma grande disposição em atender ao seu chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé, o nome dele já dizia, filho da consolação. Em Atos 11, 23, nós vamos encontrar ele exortando a igreja de Antioquia para que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque essa é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância de permanência ou da permanência em Deus. Então a gente vê Barnabé, que é o filho da consolação, ele também exorta a igreja. O que ele exortava lá em Atos? Permaneçam firmes em Deus. Agora, por que Barnabé estava fazendo isso? Se a gente for olhar, a igreja primitiva, ela sofria diferente do que nós sofremos no dia de hoje. A igreja primitiva, essa de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que sofria perseguição. Era uma igreja que estava sempre sendo pressionada por Roma, pressionada pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, que foram eles que crucificaram a Cristo. E esse movimento do cristianismo está crescendo. Então, qual que é a exortação de Barnabé aqui a eles? Olha, permaneçam firmes na fé no Senhor. Em tempos difíceis, permaneça firme. Em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, de grandes aflições, permaneçam firmes no Senhor, somente no Senhor. Essa é a exortação que Barnabé, um dos homens mais importantes aí do Novo Testamento, a respeito da exortação, ou através de chamar a atenção dos irmãos. Vamos lá no item 1, que é o caráter da exortação. A gente vai falar muito dessa palavra exortação, tá? Que está ligada a animar, a clamar, a chamar a atenção e assim por diante. Então, a exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que venham a aplicá-los na vida, desenvolvendo na comunidade cristã um verdadeiro e genuíno amor cristão. Então, como que deve ser a exortação? Presta atenção bem nisso. Ela tem que ser bíblica, ela tem que ser doutrinária e ela tem que ser ensinada em amor. Pense nisso. Quando eu vou chamar a atenção de alguém, eu tenho que chamar a atenção baseado no quê? Na Bíblia. Irmãos, parece
Até tão simples a gente falar isso, né? Mas tem muita gente que chama atenção com as próprias ideias, com os próprios conceitos que ele tem na mente dele, e não vai para a Bíblia. Não é essa exortação, não é a sua experiência de vida, muitas vezes, é o que a Bíblia ensina. Eu estou dizendo isso, irmãos, num ambiente cristão, tá? Você vai exortar alguém no mundo que não serve a Deus, não vai servir de nada. Então, quando nós vamos chamar a atenção uns dos outros, tem que ser através da Bíblia. A Bíblia ensina isso, isso, isso. Vamos dar um exemplo disso. Sociedade. O que a Bíblia fala de sociedade? Quem se lembra aí? Quando eu vou fazer uma sociedade com alguém, o que a Bíblia fala? Ninguém lembra? Lembra, pastor Abel? Também, mas a Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas. Isso é bíblico. Quantas vezes a gente faz sociedades com pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus? E aí vem os problemas. O casamento, sociedade. E aí a gente começa a ver que muitos dos problemas que nós temos foram criados por quem? Muitas vezes por nós mesmos. Né? Sobre a questão do fiador, que o pastor Abel falou. Eu vou emprestar, ou eu vou tomar emprestado, eu vou ser fiador, eu vou fazer isso. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque está em jogo o que a Bíblia ensina. Para que a gente tenha que tomar cuidado em ser fiador do próximo. A gente tem que ter condição, porque se o irmão não pagar, o que vai acontecer? Vai vir sobre você. Isso é um exemplo. Eu podia falar de tantos outros, né? Salomão, quando Deus falou para ele, para o rei e para o povo judeu, não se misture com mulheres de outras nações. Era um conselho de Deus, bíblico. O que Salomão fez? Contraiu o casamento com uma pancada de mulher. Aí chegou no final da vida, ele estava fazendo o quê? Queimando incenso para demônio. Então percebe que às vezes não tinha alguém para falar: Salomão, camarada, você está errado. Não brigando, mas falar: você está cometendo um erro, cara, você vai se arrebentar com isso. Então é nesse sentido que entra a minha vida e a sua vida. Mas ensinar segundo a Bíblia, segundo as doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Irmãos, a gente tem aqui na Nazareno, na igreja, na denominação, um manual. Nós temos o nosso manual de prática, costumes, manual de fé. Agora, acima do manual está quem? A palavra de Deus. A doutrina que nós temos que seguir é a doutrina ensinada pelos apóstolos. Uma vez que qualquer igreja saia dessa doutrina e entre em doutrina humana, eu não tenho que seguir doutrina humana, eu não tenho que chamar atenção de acordo com doutrina humana, eu tenho que chamar atenção segundo a doutrina bíblica e aquela ensinada pelos apóstolos, tá bom? Só aqui já dava quase uma pregação, né? Então ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que venham aplicá-los na vida, desenvolvendo na comunidade cristã um verdadeiro e genuíno amor cristão. Então o caráter da exortação é esse. É ensinar as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. Só isso. O que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Ele falou o quê? Ensine as pessoas. Ensinem as pessoas. A exortação entra isso no ensino, em mostrar o caminho, porque às vezes a pessoa não sabe. Às vezes é nova convertida, está aprendendo as coisas, e muitas vezes a gente já chega descendo a lenha. Ensina. A criança, assim como uma criança, ela tem que ser ensinada, o cristão também tem que ser ensinado através da palavra, tá? Então vamos lá, primeiro exemplo aí, pensar em comum acordo. Paulo exorta lá em Filipenses 4:2, as irmãs Evode e Sintique a que pensem de comum acordo no Senhor. Possivelmente, um desentendimento entre aquelas irmãs estava causando divergências e uma certa ansiedade entre os irmãos na congregação. Paulo fala o quê? Olha,
vocês têm que pensar e ter as coisas de um comum acordo. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo precisou exortar essas duas irmãs porque provavelmente elas estavam fazendo o quê? Encrencando uma com a outra. A gente acha que os problemas são novos, né? Na época de Paulo já tinha isso. Um irmão contra outro irmão, uma irmã contra uma outra irmã. E Paulo fala, olha, pensem de comum acordo, vocês servem a um Deus só. Paulo também ele fala, né, que se a gente tem alguma coisa que aconteceu entre nós irmãos, antes de levar para a justiça, tenta fazer o quê? Resolver entre vocês. Resolve aqui, depois que vai para uma justiça, se caso não conseguir um acordo. Então Paulo fala, olha, pensem de comum acordo. Né? E gente, coisa mais fácil hoje é ter desentendimento no nosso meio, coisa mais fácil. A tal da internet acabou com a gente nisso. A gente vê uma coisa, passa de outra, a hora que vê, está feito o fuá. Então, Paulo fala para pensar em comum acordo. No item 2 aí, exortar também uns aos outros. Hebreus 3,13, que foi o que nós lemos, ele fala, pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele ensina aqueles irmãos que se exortem mutuamente, dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles seja endurecido pelo engano do pecado. Então, seja um porta-voz de Deus na vida de alguém, mas através de princípios bíblicos. Seja um porta-voz. Seja alguém que possa livrar o seu irmão de um buraco, de um abismo. Tinha um ditado que dizia, né? Quem avisa, amigo é. Avisa. Mas como eu falei, no amor, no cuidado. Esses dias eu usei uma expressão com uma pessoa e eu falei que a igreja, nós aqui, somos as meninas dos olhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que cada um de nós aqui é amado por Deus. Quando a gente vai corrigir alguém, você está corrigindo alguém que Deus ama de maneira extraordinária. Lembre disso. Que eu possa lembrar, que você possa lembrar disso. É algo precioso. É algo que Deus ama cada um de nós aqui. Então, quando nós formos exortar, a gente está exortando alguém que Deus ama de maneira incondicional. Em todo o tempo, todos os dias, para que as pessoas não caiam, né, nesse endurecimento pelo engano do pecado. O pecado, irmãos, ele endurece o coração do homem. O pecado tira a visão espiritual da pessoa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele vai cegando, ele vai destruindo até que a pessoa espiritualmente morra e ela já não perceba mais que está vivendo em pecado. Pensa que Salomão era o homem mais sábio do mundo. E diz a palavra que ele na velhice estava queimando incenso a demônios. Porque o pecado cega, o pecado endurece. E, irmãos, uma coisa que eu tenho dentro de mim, tá? Não é bíblico isso, mas eu penso que a queda não vem da noite para o dia. É um pouquinho de cada vez. Para a turma que gosta de pescar, como que a gente pega um peixe? Eu ainda não sei, né? Porque eu não pego muito. Mas diz, né, a lenda que você vai cevando, você vai colocando alimentação, vai jogando, né? Antigamente chamava de quirera, né? Que é aquele milho quebrado, você vai cevando. E o peixe vai achando que, puxa, que banquete eu estou tendo todos os dias. E a hora que ele menos espera, o anzol fisga a boca dele. Assim acontece com a gente. É de pouquinho. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã. E por isso que nós aqui temos que estar exortando uns aos outros. Às vezes a pessoa que está sendo enganada, seduzida pelo pecado, ela não está conseguindo enxergar. E Deus colocou eu e você para dizer, irmão, cuidado. Esse caminho aí pode te levar para a destruição, tá? Anime, levante, encoraje alguém a mudar a sua vida. Então vamos lá. No item 3 aí do primeiro ponto. Estilo de vida. O apóstolo também
Pedro exorta todos os crentes a que vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão. Sempre que estivermos exortando ou sendo exortados, lembremos-nos de que as verdades bíblicas devem estar sendo ensinadas e aplicadas à nossa vida, para que toda a igreja seja edificada e o Senhor Jesus seja honrado. Eu anotei uma coisa aqui muito importante, que Deus nos usa para exortarmos, mas tem uma coisa que também a gente tem que ter atenção, que muitas vezes Deus vai usar alguém para exortar quem? A nós. Irmãos, hoje, eu não sei vocês, nas atividades que vocês exercem aí fora, mas a coisa mais difícil hoje é você encontrar alguém que aceite ser exortado. Pega uma criança, tem os avós aí, tem as mães que têm filhos mais novos. Uma criança gosta de ser exortada? Eu lembro que em casa nós éramos em 3, quando criança, somos até hoje, mas cada um está para um lado. E eu lembro que quando a minha mãe vinha corrigir o meu pai de alguma coisa que eu tinha feito, a primeira coisa era o quê? Era transferir o problema. Não, eu fiz isso, mas meu irmão, você viu que também fez aquilo? Porque a gente não gosta de ser exortado. A gente não gosta de ser corrigido. A gente não gosta de que as pessoas chamem a nossa atenção para algo de errado que a gente está fazendo. E aqui, irmãos, está o grande problema da nossa geração. É uma geração que é assim, não me toque e não me rele. E quando menos espera, a gente ouve, quem é você para me corrigir a respeito disso? Eu falo como pastor e como líder, eu vejo isso. Às vezes as pessoas se exaltam dizendo, quem é você para me corrigir? Você faz isso, você faz aquilo, e os dedos começam a ser apontados a nós. Uma coisa que sempre eu ouvia na casa de recuperação, quando eu trabalhei em Rio Claro, do pastor Zezé, que hoje é falecido. Ele dizia que o bom obreiro, ele tinha que ser alguém que fosse tratável. Sabe o que é ser tratável? É ser corrigido e baixar a guarda e falar, o senhor tem razão. Eu lembro uma vez que eu já contei isso aqui para alguns, eu estava indo com meu irmão para Santa Cruz do Rio Pardo numa viagem, e eu ultrapassei numa faixa contínua que não era para ultrapassar. E o guarda parou, o policial, não o guarda, o policial. E ele parou e falou assim, você sabe onde você errou? Eu falei, sim senhor, eu sei. Pode multar, pode aplicar a multa, porque eu sei, eu estava errado. Não adianta eu justificar que tinha um caminhão na frente segurando uma fila de 15, 20 carros. Muda alguma coisa, seu Theo, na lei? Nada. Se o caminhão está a 100, a 30 ou a 20 e a faixa é contínua, o que você tem que fazer, diz a lei? Esperar para não passar. Você não pode passar. Está escrito lá, tem uma placa com 2 carrinhos cortados no meio com vermelho. Não pode passar. E aí eu lembro que eu não tomei a multa, não sei o que aconteceu lá. Não sei se extraviou, se o guarda ficou com dó, não sei. Que eu confessei meu pecado, eu acho, dona Cida? Porque a gente não gosta de ser, só você errou, você passou no sinal vermelho. Quando a gente recebe uma multa, você gosta? Você está sendo exortado. Estava falando no celular, tomou a multa, esses guardinhas, é uma indústria de multa. É uma indústria de multa, mas você estava errado. Então, irmãos, a gente exorta, mas eu tenho que estar aberto também para ser corrigido por Deus. E lembre de uma coisa, Deus corrige só quem Ele ama. Só quem Ele ama. Quer um exemplo disso? Vamos ver se eu consigo falar aqui sem errar. Saul e Davi. Os dois erraram, não erraram? Veio correção sobre a vez dos dois, mas quem que aceitou a correção? Davi. Saul não baixou a guarda. Ele errava e dizia, foi o povo. Samuel que demorou, eu ofereci. O povo me pressionou, aconteceu isso. Filho, Deus viu tudo.
Então, eu exorto, mas também eu tenho que estar aberto para ser corrigido pelo Senhor. E vamos falar a verdade bem baixinho aqui? Todos nós precisamos ser corrigidos, todos nós. Infelizmente, eu perdi um amigo que me corrigia. E é difícil de achar alguém que te corrige em amor. Falou, você está errado nisso. Você não é tão bom da boca assim não. No casamento, cuidado, olha como você está tratando. A igreja é assim, assado. E eu me senti amado pelo pastor Marco, porque era alguém que queria o meu bem. Quem não ama, gente, não fala nada para nós. Não é assim? Quando a esposa, não é nosso caso aqui, né, mas fala para o marido que às vezes é alcoólatra, fala, larga esse vício, ele vai destruir a sua vida. Por que ela fala? Porque ela ama. Ela sabe que o álcool pode destruir a vida do camarada, e destrói de fato. Então pense nisso, quando você for exortado, engula seco, não fica discutindo. Porque muitas vezes Deus está usando alguém para te alertar, às vezes, de um perigo maior na sua vida. Tá? Então, que Deus nos ajude nesse sentido. Amém. O motivo da exortação. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são também exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Eu não vou ler mais aqui, só para a gente entender o que ele está falando aqui do motivo da exortação. O que esse povo que foi exortado por Paulo aqui da igreja de Colossos, eles estavam com dificuldade? Eles estavam mais preocupados com a religião ou com os atos religiosos, né? Esses usos e costumes que nós temos no nosso meio, do que com Cristo. Então, Paulo, ele vai ali forte, ele vai lutar contra o legalismo que tomava o lugar de uma simples fé em Cristo. Sabe o que é legalismo, gente? É aquele negócio de ficar tentando achar pelo em ovo. Lembra dos fariseus? Eles ficavam assim. Pegava a mulher em adultério, a lei diz para matar, apedrejada. Aí Jesus dá no meio e fala, então tá bom, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A lei fala que não pode curar uma pessoa no sábado. Aí ele diz, então se o seu gado cair no buraco no sábado, você vai deixar ele morrer. Então ele veio tirar esses usos, na verdade são usos e costumes e até coisas criadas pelos homens. Jesus diz que os fariseus impediam as pessoas de conhecer a Cristo de fato. Não nessa palavra que eu estou dizendo, mas impedir a porta da salvação. Eles criavam tantas leis, tantas barreiras, que as pessoas não conseguiam se aproximar de Deus. Era como se Deus estivesse muito distante e seria muito difícil chegar até Ele. Mas se você fizer essas práticas deles, aí você conseguiria. Lembra quando Jesus chega no templo, batendo, derrubando as mesas e dizendo, olha, vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de salteadores. E não era uma fé simples em Cristo. Sabe o que eles estavam fazendo? Comercializando o sacrifício de animais que eram oferecidos a Deus. O pobrezinho chegava ali com a sua rolinha porque era pó para oferecer um sacrifício. O cambista ou o cara que estava analisando falou assim, não, essa pombinha está com defeito. Ah, mas é a única que eu tenho, não sei. Não, está com defeito. Deixa ela aqui, vai lá, compra outra para oferecer um negócio bom para Deus. Religião, ou melhor dizendo, religiosidade. Pedras de tropeço que impediam as pessoas de irem até Cristo. E Paulo condena isso. Que o legalismo estava tomava o lugar de uma simples fé em Cristo Jesus. Servir a Jesus é simples, irmãos, é nós que dificultamos. Não é verdade? Vamos falar a verdade. Por que é simples? A Bíblia fala que se eu crer nele, confessar isso com a minha boca, crer no meu coração, eu sou salvo. E agora é um processo de transformação que acontece na nossa vida. A exortação serve para isso, para que esse processo seja feito. Há 5 anos, vamos analisar 5 anos, de 5 anos para cá, você foi exortado?
em algumas vezes? Você mudou nessas vezes que você foi exortado? Você abandonou práticas nesses 5 anos? Então, o que Paulo estava querendo é essa fé simples, é abandonar o pecado. Né? E esses homens estavam presos no legalismo, na religiosidade. Pula aí comigo já na página 53, tem uma expressão aí que tem 4 itens, que diz assim, quando há exortação mútua na igreja, o que acontece? Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador, onde Ele rege, a vida será transformada. Então, quando a gente usa a exortação, esse ânimo, falar uns com os outros, sabe o que vai acontecer, gente? As pessoas serão transformadas, porque o Evangelho genuíno e verdadeiro, ele tem poder para transformar o nosso coração. Eu não sou quem eu era, porque o Evangelho tomou conta da minha vida. Esses dias, um amigo meu lá de Rio Claro, me incluiu num grupo do tiro de guerra de 97 que eu fiz. Aí a Ana já me exortou na hora, né? Ela falou assim, foi uma época boa, né, do tiro de guerra de 97. Eu falei, não foi tão boa assim, né? Mesmo assim eu entrei no grupo, fui teimoso. E passou 3 dias, eu falei, não dá para eu permanecer nesse grupo. Porque tem uma expressão que ela usou comigo, que ela disse assim, Fer, tem um texto bíblico que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E de fato, gente, quando você menos esperava, pornografia no celular. Eu falei, mas como isso? Até hoje não tive, mas o grupinho de 97, nem todos se converteram. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, antes de eu começar a olhar isso, e vamos ser sinceros, gente, a gente começa a olhar, a nossa mente fica vidrada naquilo. Eu estou abrindo uma coisa minha aqui para vocês. Mas graças a Deus a minha esposa falou, cuidado, que isso aí pode te levar. Lembra do pouquinho em pouquinho? Falei, você quer saber? Sartei fora do grupo. Vazei. Sabe por quê, gente? Porque no fundo a gente fala, eu vou entrar porque eu vou influenciar para o lado bom. Pode acontecer isso. Só que é difícil. Porque tem muita gente que não quer o lado bom. Aí quando eu comecei a perceber que o negócio estava estreitando, eu falei, não vai me fazer falta nenhuma isso. Pelo contrário, isso pode me afastar de Deus, do relacionamento com Ele, assim por diante. Então minha esposa, que estava ali, e às vezes a mulher é usada por Deus, né, gente? Ou é só em casa? Que Deus usa as mulheres, dizendo, olha, cuidado com essa amizade, cuidado com... É quase uma mãe da gente. Ou a mãe, né, quem é mais novo, o pai. Cuidado, isso aí. Minha mãe dizia, cuidado, esse rapaz aí não é boa companhia para você. Imagina, mãe, isso aí eu conheço, já tem 2 anos, acho que 2 anos é o suficiente, né? Não, rapaz é gente boa. A hora que via foi o rapaz que me levou para as drogas. Então, às vezes, né, pessoas do nosso lado têm sido usadas por Deus para falar, cuidado com esse caminho, tá? Porque Deus quer transformar a nossa vida. Outra coisa que acontece quando há exortação mútua, os olhos espirituais não são mais ofuscados. Você começa a ficar atento às verdades, enxergar as verdades de Deus. E o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Né? Como é bom quando a gente exorta alguém e esse alguém muda. Esse alguém é transformado. Não pela nossa palavra, porque a nossa palavra não tem poder, gente. O que tem poder é a palavra de Deus. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é o que eu falo que muda, é o que a palavra fala que muda. E é interessante, né, que algumas pessoas falam, e a gente até esquece quando exorta, né? Não fico lembrando, eu exortei esse, aquele, mas tem uns que chegam e falam assim, puxa vida, no momento X você exortou eu nisso, e deu um estralo naquele momento, eu me livrei, eu consegui sair. Não é bom ouvir isso, gente. Naquele dia, naquele culto, você falou para eu tomar cuidado com isso, com aquilo, com a minha amizade e tal, e olha, eu tomei cuidado, eu consegui me livrar disso. E o fruto do Espírito Santo vai fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa vida.
No terceiro aí, que é já estamos caminhando aí para quase com a conclusão. Vamos ver a questão do propósito da exortação. Qual que é o propósito de exortação? Apresentar o homem perfeito. Quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Aí tem um comentarista aqui, o Grant, que ele usa o apóstolo Paulo e diz, este diz, o apóstolo é meu alvo, admoestar todo o homem e ensinar todo o homem perfeito em Cristo. Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho. Ele preocupou-se com todo o homem e não meramente com os que já aceitaram o Evangelho. O pensamento do seu coração é que todo homem seja perfeito em Cristo. Então, qual que era o propósito da exortação de Paulo? Apresentar os homens perfeitos diante de Cristo. Paulo, ele tinha essa preocupação de que aquilo que era bom para ele fazia o quê? Compartilhava com as pessoas. E, gente, eu ouvi há uns 15 dias atrás o reverendo Hernandes Dias Lopes falando exatamente sobre isso. Ele falou, use a sua rede social para proclamar a salvação e o Evangelho de Cristo. Consagre a sua rede social a Deus na propagação do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes você pode estar sendo usado por Deus em um versículo que você coloca na sua rede social, exortando, transformando o coração daquela pessoa através daquele versículo que você colocou, sem você saber muitas vezes. Você está ali, a pessoa está de bobeira, vê um versículo, às vezes Deus traz aquele aperto dizendo, é isso aqui, você precisa abandonar isso. Quantas vezes eu já fui impactado pela palavra de Deus através de uma rede social? Então, a ideia de Paulo era o quê? Influenciar as pessoas, para que elas se tornassem semelhantes, não só a ele, principalmente semelhantes a Cristo. Qual que é o outro propósito também? Aplicar as verdades do cristianismo. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 3, por favor. Hebreus capítulo 3. Versículo 12. Olha o que ele diz aí, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo é isso, é que a gente tem que aplicar a nossa vida nas verdades bíblicas do cristianismo. É isso que ele incentiva aqui em Hebreus capítulo 3. Então, quem exorta deve ter como meta maior aplicar a verdade do cristianismo à vida dos cristãos. É aplicar a verdade de Cristo, do cristianismo. E ele fala assim, a gente pode aprender algumas lições práticas desse texto. Primeiro, a letra A. Que um coração mau produz descrença e afastamento de Deus. Isso está no versículo 12. Que o pecado é enganoso, mas as exortações de nossos irmãos podem preservar-nos do endurecimento espiritual que o pecado traz. Isso está no versículo 13, não endurecer o nosso coração. No 14, que o crente deve reter firmemente sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina do mundo. E na letra D, que é o 15 a 17, que todos os crentes devem recear qualquer coisa que possa resultar em endurecimento do coração. Então, nesse trecho aqui, ou nesse item, é que as verdades do cristianismo, elas são embutidas no coração das pessoas quando há exortação aqui mútua. Porque qual que é o maior risco, irmãos? Da gente endurecer o nosso coração. E quando endurece o coração, gente,
É tão difícil trazer mudança. O que é mais fácil? Uma pessoa se afastar de Deus ou se aproximar de Deus? O que vocês acham? Se eu estou... Oi, depende, né? Essa é boa. Se eu estou aqui caminhando com Deus, né? É uma luta constante. É uma luta constante. E quando me afasto dos caminhos de Deus, e o meu coração endurece, gente, é muito difícil voltar para Cristo. Falo por experiência própria. Porque o nosso coração, além de endurecer, ele começa a se esfriar com as verdades, para as verdades divinas. Os nossos olhos que enxergavam claramente o mundo espiritual já começam a ficar mais ofuscado. E aquilo que era pecado já não é tão pecado assim. Então o caminho de volta, ele é muito difícil. É muito difícil. Então, Jesus está dizendo para nós essa noite, exortem uns aos outros. Exortem uns aos outros. Encorajar também as boas obras, né? Esses são os propósitos da exortação. Quem exorta deve ter como meta maior encorajar o cristão em melhores condições financeiras a serem ricos de boas obras. Essa expressão que Paulo usa lá quando ele escreve para Timóteo, né? No capítulo 6, versículo 17 a 19, ele fala isso, que o rico ele tem que ser rico em boas obras, não em dinheiro somente, né? Mas a gente tem que encorajar as pessoas a serem ricas em boas obras, em boas ações. E quando a gente fala em boas obras, irmãos, a gente engloba muita coisa, muita coisa. Não só fazer bem ao próximo, mas ser uma pessoa de boas obras. No falar, no julgar, no pensar, no agir e assim por diante. Tá? Já pensou a gente receber um elogio de Deus como Jó recebeu? Está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem de boas obras. Que Deus encontre isso em nós. E que a gente possa ajudar as pessoas, né, nessa questão. E por fim, qual que é o resultado da exortação? Então no item 1 diz que é encorajar a franqueza. A exortação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego real apareça. A fim de tornar o ensino bíblico valioso, é preciso conhecer as preocupações e tensões vividas pelos nossos irmãos no dia a dia. Sabe que esse negócio da franqueza, irmãos, é ser quem nós somos, tirando as nossas máscaras. Como eu abri um negócio aqui que aconteceu essa semana, por que eu tenho que esconder alguma coisa de alguém? Se eu tenho algo para ser transformado, eu não preciso esconder. Eu preciso de pessoas que são de Deus para me exortar e para falar, olha, abandona essa prática. Tire essas máscaras, né? Então ela encoraja a franqueza. A exortação também, o resultado final é abrir caminho para o crescimento. Isso aqui é bom. Então a exortação abre caminho para o crescimento espiritual da igreja. Quando alguém está corrigindo você, é para que haja crescimento. Uma poda, o Theo entende bem disso, né? Quando a gente poda alguma planta, ou alguma árvore frutífera, assim por diante, o nosso amigo Felipe também entende um pouco disso, o Dimas, todos nós aqui entendemos um pouco. Quando a gente poda, você gera um trauma na planta, não gera? Está cortando ela, está tirando um galho dela. Só que quando você poda, você faz isso para quê? Para destruir a planta? Você faz para quê? Para trazer mais força, ou crescimento, ou para que ela produza frutos. A Ana gosta muito de planta. Esses dias ela comprou, no ano passado ela comprou uma amoreira, né, que produz amora. Só que eu moro no apartamento, né, gente? Então ela comprou tipo aqueles bonsai, pequenininho. Aí a abençoada não estava indo. Aí ela jogou um fertilizante, né, Theo?
na folha. Aí não resolveu muito. Sabe o que ela fez? Podou. Deixou só os tronquinhos dela ali pequenininho. Gente, depois de um tempo, a bichinha cresceu, verdinha, verdinha, verdinha. E no apartamento que a gente mora, a gente tem um quintalzinho térreo lá. Você acredita que a gente comeu a amora desse pé num vasinho pequeno? Sabe por quê? Porque a poda forçou aquela árvore, aquela planta a crescer, a produzir. E é assim conosco também. Quando Deus corrige, Ele está podando, Ele está cortando. E nenhum corte é gostoso. Nenhum corte é gostoso. Mas vai trazer crescimento para nós. Né? Tirar esse título de, é muito mimimi. Não, eu não quero ser mimimi. Eu quero ser um crente maduro. Que quando precisa ser corrigido, pode não ser bom na hora que você está ouvindo, mas quando você vai para casa, você fala, aquele irmão tinha razão do que ele falou. Realmente. Eu preciso me humilhar e melhorar a minha vida, porque ela está meio esquisita mesmo. Com a plantinha que estava quase morrendo, vem a poda e ela ressurgiu. Que nem o fênix, né? Ressurge das cinzas. E é assim que Deus faz conosco. Então, o resultado da exortação é para que você cresça, irmão e irmã. E por fim, é para que seja promovida a santificação em cada um de nós. A exortação promove santificação, que por sua vez traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Implica uma purificação tanto da alma como também do corpo e gera mudança em nossa vida. Então, o resultado final do animar, que é o texto aqui, né? Animar ou exortar uns aos outros, é para que eu e você sejamos santificados pelo Senhor, maduros. Lembra quando Paulo falou para a igreja de Corinto? Ele disse, olha, eu quis dar alimento sólido para vocês, mas eu tive que dar leitinho, porque vocês ainda não entenderam o que é cristianismo. Está tendo briga ainda no meio de vocês, por causa de ciúmes, por causa de partido. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Cristo. Eu queria falar coisas mais consistentes. Mas vocês precisam crescer ainda um pouquinho mais. A mesma coisa, o Felipe dá para o Gael uma feijoada. O que vai acontecer com ele? Tadinho. Vai passar mal, talvez vomitar, dar uma diarreia, porque ele está sendo alimentado pelo leite da Maiara. Então, irmãos, a exortação ele traz amadurecimento, crescimento. Eu tomo uma pancada, eu falo, aquele irmão estava certo, eu preciso mudar. E isso vai transformando, vai gerando algo novo dentro dos nossos corações e produz a santificação. E a Bíblia diz, né, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então que Deus nos ajude a animarmos, exortarmos uns aos outros e também que Ele nos ajude a recebermos a exortação. Quando algo está errado em nós e alguém fala, que a gente possa olhar com um olhar diferente. Né? Eu gosto da expressão que o profeta Natan usa com Davi, porque ele conta uma historinha e Davi cai certinho, né? Fala, não, esse homem tem que morrer. Ele fala, então, Davi, mas o problema é que esse homem é você. Fala, então, não, peraí, então que Deus tenha misericórdia de mim, se esse homem sou eu. Homens assim que a gente precisa. Mulheres assim. Que não maltrate, mas que exorte com amor. Conte uma historinha às vezes, né? E fala, esse homem, essa mulher é você. Precisa mudar. Então que Deus dê um coração para nós tratável, abertos à correção, ao ensino, à exortação que Ele tem usado com cada um de nós. E lembre sempre disso, Deus só corrige a quem Ele ama. Então quando vier uma correção, uma exortação, agradeça. Fala, Deus, obrigado porque o Senhor me ama e está livrando a minha alma da morte do inferno. Lembra do texto antigo, do Antigo Testamento, que dizia
para que a gente educasse os nossos filhos e as nossas crianças com a vara. Sabe por quê? Porque você livra a alma dela do inferno. Olha que texto pesado. Não tire, corrija a criança, discipline a criança, não tire a disciplina dela, porque senão você vai empurrar o seu filho para o inferno. Quando você corrige, exorta, você livra a alma dele do inferno. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por vocês, orar pelas pessoas também que estão na internet, no YouTube, e depois a gente vai terminar aqui. Deixa eu ver se tem algum pedido. Tem aí? Eu abri aqui, Nani. O seu é maior, melhor, obrigado. Tá. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O Roger pede oração. E a Rosa pede oração, pelo menos é o que eu estou vendo aqui. A Rosa e o Roger estão pedindo oração. Vamos orar então por esses irmãos. Eu quero que vocês lembrem também do Einstein, que é o filho de uns nossos pastores lá de Campinas. O Einstein tem 3 anos de idade e ele está com um problema no coração. Ele fez, acho que uma 3ª cirurgia já, e agora deu algumas complicações nessa cirurgia que ele fez. Ele teve um derrame, está com pouco movimento no braço esquerdo, na perna esquerda, afetou algumas coisas, e ontem eles estavam bem aflitos, assim, o pai e a mãe do Einstein, que estão morando bem na frente ali do Sinhá Junqueira. Então lembre deles na oração de vocês, Às vezes a gente tem problema, eu sei que todos nós temos, mas ter um filho, irmãos, com 3 anos no hospital, é duro. Então, lembre dele. O seu Luiz também, ele estava na UTI, foi para o quarto hoje, o nosso vizinho aqui do lado direito aqui da nossa igreja. Amanhã eu vou estar visitando ele também. Lembre dele na sua oração, para que Deus também tenha misericórdia. E desses irmãos que colocaram aqui também os seus pedidos. Deixa eu ver se tem mais aqui. No meu parece que entrou mais, viu, Nani? O Nádio pediu oração pela família dele. Hoje ele está fazendo aniversário de casamento com a Rita. Quantos anos? 4 aninhos. Já? Meu Deus do céu, passa rápido, hein? Parece que foi ontem. O Dimas pede oração também pela dona Mercedes, Alexandre, Sara, Juliana, ao Raul, Lorival, Gabriel, Valdir, o Walter, e pela vida dele. Se tiver mais alguém, nós já vamos orar aqui também. Vamos orar, feche seus olhos por um instante. Paizinho, obrigado por essa noite, pelo ensinamento que tivemos aqui. Obrigado pela Tua palavra que sempre traz vida aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor hoje nos animou, nos incentivou a sermos alguém que anime uns aos outros, que exorte uns aos outros, mas sempre lembrando, Pai, que nós devemos fazer isso no amor, porque é assim que o Senhor faz conosco também. Que o Senhor abençoe os pedidos de oração do chat aqui do YouTube, que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, os que estão enfermos. Oramos, ó Deus, pelo seu Luiz, oramos pelo Einstein, oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão pedindo aqui também, pelo Roger, pelos pedidos do Dimas, pela dona Rosa aqui também que pede. Oramos pelo Nádio e pela Rita, que hoje estão completando 4 anos de vida conjugal. Oramos pelo pastor Escobar também, que está fazendo aniversário hoje. E tantos outros irmãos, ó Pai, que estão precisando de um toque, de um agir sobrenatural de Deus na vida deles, Pai. Que o Senhor possa agir de maneira poderosa, de maneira extraordinária, para que o Teu nome seja glorificado entre nós, Senhor. Abençoe, ó Deus, os que estão em casa. Abençoe, ó Deus, os que estão aqui na igreja, e faça a Tua obra em cada um dos nossos corações. E por fim, ó Deus, eu peço para que possamos ser usados pelo Senhor como instrumentos, como uma ferramenta nas Tuas mãos para abençoar as pessoas à nossa volta, e que estejamos abertos também para a correção e exortação do Senhor através da vida dos nossos irmãos. Nós oramos agradecidos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar um instantinho, rapidinho.
Os irmãos do YouTube, um abraço a todos. E eu queria perguntar se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma questão.